Gente, de vez em quando aqui na plataforma do YouTube, eu dou uma vasculhada, eu fico observando alguns pregadores famosos, profetas, de igrejas luxuosas, igrejas grandes, pastores renomados, teólogos. E eu fico observando como que eles pregam o evangelho. Por exemplo, nós temos aí Valdemiro Santiago, Bispo Macedo, Silas Malafaia. Nós temos aí na Congregação Cristã no Brasil Salvador Bueno, Cláudio Marsola, Hélio Bianco, Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, entre tantos pregadores famosos. E eu fico observando que eles não pregam o básico do Evangelho, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas eles não pregam o básico, eles não dizem para a pessoa que a pessoa está limpa diante de Deus na pregação do Evangelho. Eles não comunicam essa boa notícia para a pessoa. Então esses pastores, eles só falam bem, eles têm boa dicção, eles conversam bem, se comunicam maravilhosamente bem, falam bastante de comportamento, o que se deve fazer, usar saia, a mulher, por exemplo, na congregação tem que colocar o véu, não pode se maquiar, não pode se depilar, não pode ir. Isso é a questão da mulher. Do homem tem que usar terno, gravata, tem que ir para a igreja, tem que orar constantemente, jejuar constantemente. Gente, isso não é evangelho. O evangelho, ele comunica que a pessoa está limpa diante de Deus. Isso é o evangelho. O evangelho ele vem para tirar de você a culpa e entregar para você uma boa mensagem, uma boa notícia. Esse tipo de pregação, que é a pregação coaching que está se espalhando aí na internet, que está viralizando na internet, faz com que a pessoa simplesmente ela pare de beber, de fumar, ela pare de ir no cinema, ir na praia, pare de usar biquíni, um exemplo, as mulheres, pare de usar bermudão. Então ele faz isso, ele adestra a pessoa. Mas lá no fundo tem o negativo. Fica o negativo nessa pessoa. Por não conhecer o evangelho, ela não toma posse do reino, ou seja, ela não descansa. Aqui na mente dela ainda fica em condenação, em processo condenatório. Ela ainda fica se martirizando ali, porque ela ainda sente culpa dentro dela. E ainda vive uma vida atormentada, com medo do inferno. Então, é só uma aparência de beleza. Ela vive esse tormento constantemente, tendo que orar para se limpar constantemente, tendo que jejuar para poder se achegar diante de Deus. Mal ela sabe que as nossas justiças são trapos de imundície diante de Deus. Então nós estamos oferecendo para Deus esterco pelas nossas obras. Só que os pastores, eles não ensinam isso, eles ensinam totalmente ao contrário. Você cumprir leis e regras e mandamentos para você ser salvo. Mas está escrito que a salvação não é pelo comportamento e pelo esforço humano. A salvação é pelo mérito de Cristo e pela sua obra consumada na cruz. Isso é evangelho. O evangelho não tem a função de ensinar a pessoa a escovar os dentes, a tomar banho direitinho. Não é a função do evangelho isso. O evangelho é para falar para as pessoas que ela está limpa pelo feito na cruz. Isso é o básico do evangelho. E esse evangelho não tem sido falado, não é falado. No mundo inteiro não é falado. A mensagem básica que Jesus ele trouxe para a humanidade não é falado. Deus amou o mundo de tal maneira. Os pastores explicam que tal maneira que é essa? Ele não explica. Entende? Mas ninguém prega isso, prega comportamento, coaching, porque isso traz o quê? Traz vantagem para eles, que é lucro monetário. Traz vaidade deles, a vaidade humana deles, o ego. Eles pregam aquilo que o homem tem que fazer para ser salvo. Mas as escrituras não falam do homem, as escrituras falam de Cristo. O que Cristo fez para salvar a humanidade. Isso sim é viver na dependência de Cristo. Mas ninguém prega isso. Viver na dependência do sacrifício. Poxa, Michel, mas você está ensinando as pessoas a viver na libertinagem? Não, você tem que praticar boas obras
mas não para a sua salvação, porque isso tudo já foi feito por Cristo. Você tem que praticar boas obras para se manter em paz, em harmonia nessa terra. Você tem que ser um bom marido, um bom pai, um bom filho. Você tem que se esforçar no seu trabalho para conseguir a promoção. Entende? Mas para a salvação, isso é esterco. Você querer entregar para Deus alguma coisa, como por exemplo, você se abster de alguma coisa, ou você praticar alguma coisa para ser salvo. Então o evangelho ele vem para tirar essa culpa, mas ninguém prega isso. Colossenses 2,14, que a dívida foi paga naquela cruz, ninguém prega isso. Ninguém prega que por um homem entrou o pecado, que é Adão, e por outro saiu o pecado, que é Jesus. Eles só param no ponto que por um homem entrou o pecado. E que o homem ainda continua nesse pecado, mas eles não pregam que está escrito no mesmo capítulo que por outro, que é Jesus, saiu o pecado do mundo. Eles não querem que vocês aprendam isso, porque senão vocês vão sair do templo deles, vocês vão parar de dar a gorjeta para eles e vai parar de ovacionar eles. Mas os pastores que pregam coaching e ajuntam isso com a salvação, eles estão ensinando a vocês a simplesmente negar o sacrifício de Jesus. Porque não tem como você se basear na lei e na graça ao mesmo tempo. De uma fonte não pode sair duas águas. Então eles ensinam a prostituição. Eles adulteram o evangelho, eles tiram o reino de vocês, eles roubam o reino de vocês, que é a paz com Deus, eles roubam isso de vocês. E ainda ensinam vocês a prostituir, a errar o alvo, que é a prostituição espiritual. Outro detalhe que é muito importante, que além de você se ver limpo, você também deve ver o seu próximo limpo. Isso se chama testemunhar Cristo no teu próximo, é ver por espelho, face a face. Quando você vê o teu próximo, independente das obras que ele cometeu aqui nessa terra, quando você vê no teu próximo Cristo nele refletido, você está sendo testemunha do feito de Cristo. Você está sendo testemunha da obra de Cristo. E isso é o amor que está escrito nas Escrituras. O amor que está escrito nas Escrituras não é emocional. Não é o amor de comércio e barganha que nós praticamos nessa terra, aonde eu faço para uma pessoa já aguardando que ela me faça alguma coisa. Não. O amor que está escrito nas Escrituras é o amor que foi feito gratuito sem pedir nada em troca. Porque se é por obras, já não é de graça, como está escrito nas Escrituras. Então, pense nisso. O amor de Deus, ele está em todos. Todos receberam o perdão e você precisa repassar essa mensagem para as pessoas. Principalmente para as pessoas que foram excomungadas do templo religioso, aos quais os líderes religiosos mentiram para essas pessoas. Tá bom? Fique com Deus. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.